Bom dia, shalom, shalom. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Anne, muitíssimo prazer e seja muitíssimo bem-vindo ao nosso devocional matinal, meu doce bom dia com Jesus. Hoje eu tenho uma pergunta para você. Você sabia que você já era amada, amado antes mesmo de você nascer? Sim, isso é verdade. Isso está escrito lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O Senhor diz assim: vamos à palavra. Lá no versículo 5, diz assim: Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. Aqui o Senhor não diz a palavra amá-lo, mas o Senhor nos ama, claro. Isso é uma verdade. Em algumas outras traduções diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Essas palavras revelam uma verdade que mudam completamente nossa forma de enxergar a vida. Porque muitas pessoas falam assim: eu não pedi para nascer. Eu nem queria estar aqui, mas o Senhor queria. O Senhor planejou isso. Nenhum de nós surgiu por acaso, né? Antes mesmo de nós sermos concebidos, né? Deus já nos conhecia, o Senhor já nos planejava. Quando nós nascemos, né? E ao longo da nossa vida a gente vai crescendo, a gente se afasta do plano original que o Senhor tinha para a nossa vida. E no meio, né, em que a gente vive, em que a gente cresce, a gente acaba se afastando desse plano. E muitas das vezes a gente acaba tendo uma vida de sofrimento, de desilusões, de coisas assim de traumas, crenças, bloqueios, crenças limitantes, que a gente carrega ao longo da nossa vida e que nos afasta completamente da configuração original, da versão original que a gente foi criada, que foi aqui na mente do Senhor. Então aqui no versículo fala: antes mesmo de formá-lo no ventre, eu escolhi você antes de você nascer e o separei. Então o Senhor já tinha um plano perfeito, mas existe, né, estudos que falam que a gente muda, que a gente é formado por conta do meio em que a gente vive. Então esse meio em que a gente vive acaba que muda a nossa forma de ver o mundo e nos afasta, muitas vezes nos afasta de Deus e, consequentemente, da forma do plano em que Ele traçou para nós. E hoje em dia a gente vê tantas pessoas, né, com vazio existencial por dentro, né? É uma falta de empatia, uma insatisfação pessoal. A gente vê uma falta de amor nas pessoas. Tanto a gente vê crianças, adolescentes, jovens, mais velhos, pessoas querendo pôr fim em suas próprias vidas porque não encontram motivo para continuar vivendo, não tem mais sonhos, as pessoas não sonham mais. Tantos jovens que já foi feito pesquisa e os jovens não têm mais sonhos. Por quê? Né? Porque se afastaram
do plano original e se afastaram daquele que tem o plano perfeito para nossas vidas, que é o Senhor. E nós precisamos nos aproximar novamente daquele que tem o plano original para nossa vida. Quando nós compramos um objeto, por exemplo, um celular, agora que eu vi que eu liguei a lanterna, deixei ligada. Quando nós compramos um celular, ele tem o manual de instrução. Não só o celular, como qualquer outro aparelho eletrônico, tem um manual de instrução. E às vezes a gente quer mexer em alguma coisa nele, a gente não sabe onde está. E a gente procura o manual de instrução para saber como que mexe. Então, o Senhor é o nosso manual de instrução. Para a gente saber qual o potencial total que um celular tem, que um computador tem, ou quando a gente, antigamente, né, quando a gente ia jogar um jogo no videogame, a gente tinha o manual do jogo, ou quando a gente ia jogar um joguinho de luta, tinha as configuração de como, dependendo de que forma que a gente mexia o controlinho, a gente tinha os poderes do bonequinho, e a gente só conseguia descobrir isso com o manual. Então, e quem que inventou isso? O criador do jogo. E a gente só vai conseguir descobrir todos os potenciais que há em nós quando nós chegarmos no nosso Criador. Aqui esse versículo é quando o Senhor fala com o profeta Jeremias. E o Senhor fala para ele assim, ó, o versículo todo fala assim: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser o meu profeta às nações. Então, nenhum de nós surgiu por acaso. Antes mesmo de sermos concebidos, Deus já nos conhecia. Antes do nosso primeiro batimento do nosso coração, o Senhor já pensava em nós. Antes de qualquer pessoa saber da nossa existência, Deus já nos amava profundamente. O Senhor já nos amava. Porque aí o Senhor, Ele já nos amava e então Ele nos criou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Muitas vezes a gente se sente sem valor, sem direção, a gente se questiona. Por que que a gente está aqui? O que a gente está fazendo aqui? Mas aí, aqui em Jeremias 1,5, a gente se lembra que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Todos nós temos um propósito nessa vida. O Senhor não criou a gente a troco de nada. Mas o Senhor, além de nos criar, Ele também planejou um caminho para cada um de nós. Então, aqui na Bíblia, nesse versículo aqui, o Senhor fala para Jeremias qual era o planejamento que Ele tinha para ele. E aqui, nessa palavra, nós vemos que o Senhor pode também falar conosco e mostrar para nós qual é o nosso quais os planos que Ele tem para nós, embora na palavra do Senhor, em Abacuque, Ele fala: bem sei os planos que tenho sobre vós, planos de bem e não de mal, planos de um futuro que vocês desejam. Então, os planos do Senhor para nós sempre é um plano de coisas boas, sempre. Mas nós somos amados, desejados por Deus. Se nós não fomos desejados pelos nossos pais, porque infelizmente alguns de nós não fomos desejados pelos nossos pais, mas nós fomos desejados por Deus. A nossa vida
tem um significado. O nosso nascimento não foi um erro. Existe um plano perfeito do Senhor sendo escrito sobre a minha e a sua história. Um plano escrito por Deus. Mesmo que nosso pai e nossa mãe não tenham planejado, o Senhor planejou. E o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós, um propósito para cada um de nós. Então, converse com o Senhor. Ore ao Senhor. Peça para o Senhor mostrar para você, falar com você. Pai, qual é os planos que o Senhor tem a meu respeito? Qual é o meu propósito nessa terra, Senhor? Porque eu não estou sabendo, Senhor, não estou encontrando, Deus, um motivo para eu viver. Se você está no momento da sua vida em que você não vê razão para você estar nessa terra, fale com o Senhor. Ore, sabe? O Senhor conhece teu coração, Ele conhece a tua mente. E Ele vai te responder, o Senhor não vai te deixar sem resposta. Fale com Ele, abra o teu coração, rasga o teu coração diante do Senhor. Fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Eu preciso sentir o Senhor ouvindo o meu clamor. De alguma forma, Senhor, que eu entenda que o Senhor está me ouvindo, me responde. Da forma que o Senhor sabe que eu vou entender que o Senhor está me ouvindo. E o Senhor vai você vai saber que Deus está te ouvindo. De alguma forma, você vai entender que o Senhor está te escutando. O Senhor não deixa a gente sem resposta. De algum jeito, você vai saber que Deus está te ouvindo. Mas saiba hoje, você não é um acidente. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque você foi desejado, você foi planejado por Deus. Antes mesmo de você ser formado, Deus já te planejou, você já era planejado por Deus. O Senhor já te amava profundamente. Antes mesmo de você ser formado, o Senhor já te conhecia. Ele já sabia quem você seria. Você seria essa pessoa aí, que está aí, olhando para mim. O Senhor já te amava e Ele já te planejava. E Ele tem um plano lindo para a sua vida. Perfeito. Peça para o Senhor, para Ele realizar na sua vida o plano perfeito que Ele tem para você. Fale com o Senhor hoje ainda. Fale com o Senhor, para que o Senhor realize na sua vida o plano perfeito que Ele tem para você. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu dia, que tudo que você fizer prospere em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, até amanhã. Shalom, shalom.